mantida pela Fundação Cultural Alzira da Silva Correia. Moderna FM. A notícia que você precisa ouvir. Você confere aqui. Jornal Direto ao Assunto. Direto ao assunto. Dinamismo e credibilidade. No ar. Direto ao assunto. Uma ótima tarde para você que nos acompanha pela Moderna FM 92.1. Estamos ao vivo também no Facebook da Rádio Moderna e do blog Douglas Batista. Hoje, terça-feira, 28 de julho, Dia do Agricultor. Agora, meio-dia, 2 minutos. Está no ar o Direto ao Assunto. O Jornal Direto ao Assunto tem o apoio da cooperativa Sicredi União Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Os destaques da edição de hoje do Direto ao Assunto, você confere agora. Vamos falar sobre os cuidados aos idosos neste momento de pandemia na coluna Sua Saúde com o Dr. Tiago Maia e o Dr. Américo. Moderna FM. Aqui no estúdio, eu, Raquel Santana, na operação de áudio, Débora Muniz, José Bonfim, daqui a pouquinho participa com a gente, trazendo informações direto das ruas da cidade. Boa tarde para você, Débora. Boa tarde, Raquel. Boa tarde para você que nos acompanha hoje no Direto ao Assunto. Hoje temos pergunta. Daqui a pouquinho vai estar liberado para você participar com a gente lá na live pelo Facebook através da nossa enquete. A pergunta de hoje é: em tempos de pandemia, os idosos da sua família estão tendo atenção redobrada? Participe com a gente. Isso mesmo, daqui a pouquinho a gente já tem entrevista com o Dr. Tiago Maia, nosso colunista de toda terça-feira. E olha só, como a gente sempre fala aqui, o Hospital do Oeste é referência na região, tem 20 leitos de UTI exclusivos para a Covid-19. A ocupação, dados divulgados no final da tarde de ontem pela Secretaria de Saúde do Estado, é de 83% a taxa de ocupação, ou seja, 3,4 leitos disponíveis. Depois de 6 dias, o Estado cumpre a promessa e libera 10 novos leitos para o Hospital do Oeste, agora um total de 30 leitos, segundo a assessoria de comunicação do Hospital do Oeste. Vamos conversar com o prefeito de Brotas de Macaúbas, Litercílio Júnior. O município é um dos 3 do Oeste que não registraram casos de Covid-19. Olha só, a gente vai falar sobre isso. Daqui a pouquinho, na coluna Sua Saúde, com o Dr. Tiago Maia, vamos receber o geriatra Dr. Américo para falar sobre os cuidados aos idosos neste momento de pandemia. E na coluna Em Forma, com Alex Personal Trainer, continua a série sobre ansiedade com a participação da psicóloga Alzira Carol. Participe com a gente pelo nosso WhatsApp 3628-2306. Participe lá pelo Facebook. O Edmar Fernandes já participando com a gente, dando boa tarde. Boa tarde para você também, Edmar. E Débora tem um recadinho rápido para a gente. Super Lojas Nosso Lar é o super verão de móveis. Lojas Nosso Lar em 12 vezes sem juros. Aproveite as ofertas, promoções nas Super Lojas Nosso Lar e garanta o seu cupom para concorrer a um carro 0 km. Acesse as nossas redes sociais, @Grupo Nosso Lar. Compre no site, no aplicativo ou pelo WhatsApp 63 999 425461. Lojas Nosso Lar. Maior conforto pelo menor preço. Está procurando o lugar ideal para crescer e fazer o seu dinheiro render mais? O Sicredi é uma cooperativa financeira que trabalha junto com você para trazer o máximo de benefícios de maneira democrática. Além disso, oferecemos o serviço completo de banco e prezamos pelo nosso relacionamento. Sicredi Luiz Eduardo Magalhães, Rua Piauí 310, aqui o dinheiro coopera a seu favor. Sabemos que por conta da pandemia do coronavírus, muita coisa mudou e uma delas foi a forma de estudar e trabalhar. Visando isso, a SOS Tecnologia e Educação está com uma super promoção no pacote de informática básica para auxiliar os jovens e fazerem os trabalhos de escola sozinhos. Saiba mais, entre em contato com a SOS Tecnologia e Educação, fone 7736284717. Rua Rui Barbosa, 1587, segundo piso, centro, próximo ao Banco do Brasil.
Conheça a SOS Tecnologia e Educação e mude seu futuro. O Jornal Direto ao Assunto tem o apoio da cooperativa Sicredi União, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Moderna FM. Obrigada, Débora, pelas informações. Débora já vai fazer o contato com o Dr. Tiago Maia. A gente vai falar sobre os cuidados aos idosos neste momento de pandemia. Daqui a pouquinho, já com a gente. O Kleber Cabral está assistindo o nosso Direto ao Assunto lá pelo Facebook. Um abraço para Kleber. A Auricélia Alves dando boa tarde para o Douglas aqui. Ela está assistindo lá pela página do blog Douglas Batista. Nosso colega de trabalho, Edmar Fernandes, também acompanhando a gente lá pelo Facebook. Como eu falei agorinha há pouco, logo no início do Direto ao Assunto, a gente vai conversar hoje com o prefeito de Brotas de Macaúba, Litercílio Júnior. O município é um dos 3 do Oeste que não registraram casos de Covid-19. Na Bahia, apenas 8 municípios não registraram casos de Covid. E aqui no Oeste são 3, entre eles Brotas de Macaúbas. E dentro do Direto ao Assunto, a gente vai conversar com o prefeito de lá para saber quais medidas que eles estão adotando para que o município não tenha registrado nenhum caso confirmado de Covid até agora, 4 meses depois aí do início da pandemia. Com a gente, o doutor Tiago Maia. Ô, doutor Tiago, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, ouvintes da Moderna FM. É um prazer estar com vocês nas terças-feiras, no programa Sua Saúde. Doutor Tiago Maia, muito obrigado. A gente que agradece, doutor Tiago, pelas suas contribuições, sempre importantes aqui para a gente, para os nossos ouvintes também. Vou trazer um pouquinho do currículo do doutor Tiago Maia. Ele é professor, coordenador do estágio do internato de cirurgia da Faculdade de Medicina da UFOB, é cirurgião vascular, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Angiologia, atua no serviço público e em clínicas particulares da região. E o tema de hoje, os cuidados aos idosos neste momento de pandemia. E o doutor Tiago tem convidado hoje, doutor, conta pra gente, por favor. Tem sim, Raquel. O objetivo dessa coluna, né, é trazer para a população, para as pessoas que ouvem a Rádio Moderna, um jeito mais fácil de falar de medicina. E sempre que possível a gente traz um grande amigo, um grande colega, um grande profissional para conversar com a gente. Sempre como tema referência na área dessa pessoa. E hoje a gente está trazendo o doutor Américo geriatra, já muito conhecido na cidade de Luiz Eduardo. O doutor Américo é especializado em clínica médica e especializado em geriatria. Ele também é um colega meu, professor lá da UFOB e preceptor da residência médica do HO. Maravilha. Muito obrigado. Bom dia, Américo. Tudo bom? Bom dia, Tiago. Obrigado pelo convite. Bom dia, Raquel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Moderna. Estamos aqui para tentar ajudar a esclarecer um pouquinho a população nesse momento difícil. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente na Rádio Moderna FM. E, doutor, eu já pergunto para o senhor, né? A gente sempre ouve os idosos são mais vulneráveis nesse momento de pandemia. O que deixa os idosos mais suscetíveis ao coronavírus? Bem, Raquel, os idosos, a qualquer infecção, eles têm um fator de risco aumentado, né? Pela idade, simplesmente, e com o envelhecimento, né, a imunidade realmente vai sendo prejudicada, além de, principalmente, eles terem mais doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, pacientes que muitas vezes têm sequelas de acidente vascular encefálico, AVC ou derrame. São pacientes que normalmente tomam muita medicação, né? Ele tem a polifarmácia, toma muitos remédios e muitas vezes altera ainda mais a imunidade, né? Muitas vezes, quando você precisa de tomar remédio para uma doença aguda, tem efeitos adversos mais frequentes, porque eles já usam outros remédios. São uma série de fatores que prejudicam principalmente a imunidade do idoso. Entendi, doutor. E nesse momento, né, com tudo que o senhor colocou aí pra gente, que os idosos têm mais doenças crônicas, a imunidade também é um pouquinho mais baixa, eles tomam mais remédios, então tem efeitos quando a gente começa a tomar outros remédios. E como é que a família deve tratar os idosos, os seus idosos, os idosos da família, em tempos de pandemia? Bem, Raquel, isso aí é uma pergunta
né, complexa, e eu sempre coloco, tanto para os pacientes, para os familiares, ter muito cuidado com os idosos nessa fase. Porque muito se fala em isolar os idosos, né, que tem fator de risco, Sim. deixar eles isolados, quietos em casa. A gente tem que entender que não é só simplesmente dar esse conselho. Os idosos, a maioria, também são ativos, também são independentes, né? Verdade. A gente pensa que o idoso, muitas vezes, é aquele idoso frágil. Hoje o mundo está mudando muito. A maioria dos idosos, eles estão trabalhando, estão ativos, né? Então, tudo tem que ser pensado individualmente para cada paciente, para cada pessoa. Uma coisa que eu sempre reforço com as pessoas, com os familiares, é que o idoso que tem memória, que é ativo, que ele é independente na sua vida diária, ele tem autonomia. Muitas vezes a família não quer respeitar a autonomia do idoso. Então, se ele tem autonomia para entender os riscos que ele corre, né, se cuidar e fazer da forma que ele bem entende. A gente pode dar conselho, a gente pode orientar, mas o idoso ele tem que ter essa autonomia. E a família é muito importante nesse processo, né? Principalmente pelo lado psicológico também do Sim. paciente idoso. Eu estou vendo muito paciente que a família fala assim, agora o senhor não pode mais sair, a senhora não pode mais sair de casa, tudo bem, e nós vamos fazer as contas para o senhor, tudo ótimo, e o idoso fica 3 meses, 4 meses trancado dentro de casa. A gente sabe que tem piorado muito transtornos emocionais, depressão, ansiedade, e isso também mata, né? Sim. Então a gente tem que tentar um equilíbrio. São pessoas, é uma população mais vulnerável. Se pegar, por exemplo, qualquer infecção, nesse momento o coronavírus, tem que ter cuidado, né? Mas tem que também encontrar maneiras de suprir esse idoso, né, de um afeto, né, da questão familiar, da questão social, deixar ele ativo, de uma atividade física, para que ele não adoeça de outras doenças que podem matar tanto quanto ou até mais que o coronavírus. Importante o que o senhor destacou. A gente está conversando com o doutor Américo, ele é geriatra, e a gente está conversando também com o doutor Tiago Maia, nosso colunista aqui, Sua Saúde, toda terça-feira. A gente está falando dos cuidados aos idosos neste momento de pandemia. O doutor Américo ressaltou aqui 3 questões importantes, que a gente precisa ter equilíbrio, que o idoso tem autonomia e que a questão tem que ser individualmente para cada paciente. Doutor Américo, nesse domingo a gente comemorou o Dia dos Avós, é um momento de afetividade e a gente fica um pouquinho receoso por conta da pandemia. Então, como é que a gente faz para preservar as pessoas idosas sem deixá-las tristes, isoladas e como o senhor bem levantou a questão, né, dessas doenças emocionais, psicológicas que podem estar se agravando nesse momento? Como a gente conquista esse equilíbrio? Isso é muito importante. Primeiramente, quero mandar meus parabéns e um abraço apertado a todos os avós. Eu mesmo resolvi fazer geriatria pela relação que eu tive com meus avós, então isso, cria raiz, é muito importante. Sim. Assim, aqueles idosos que realmente têm um risco muito alto, a gente realmente tem que preservar eles, né? Porque a gente está vendo que a população, infelizmente, muitos não estão se cuidando, mesmo os que estão se cuidando têm que sair, têm que trabalhar, então Sim. não dá para ficar um ano parado esperando, né, uma vacina. Então, esses idosos que realmente a gente tem que evitar um contato mais próximo, dá para ter outras maneiras de demonstrar atenção, demonstrar carinho, seja por videochamada, seja por um presente, seja por uma ligação. Muitas vezes o que as pessoas idosas querem é serem lembradas, serem reconhecidas como importantes para os familiares, né? São pessoas muitas vezes solitárias. Por mais que a gente vive uma vida corrida, dá para tirar nosso tempo, né, durante o dia, durante a semana, para sempre registrar um carinho com nossos pais, com nossos avós. Dá para cuidar melhor, né, dos idosos.
Eu sempre falo uma coisa para os filhos, para os netos dos meus pacientes. A gente cuidar bem da pessoa idosa, né, a gente está cuidando do nosso futuro. Porque se tudo der certo, a gente vai ser idoso também, né? Exatamente. E filho a gente educa com exemplos. Então, se você está tendo aquele carinho com seu pai, seu filho está vendo aquilo e você vai construindo isso nele quando você for idoso. Então, a gente tem que pensar dessa forma, né, e criar artifícios de dar atenção aos nossos idosos, sem ter que ter uma aglomeração, sem ter que, nesse momento, estar dando um abraço mais apertado, mas tem maneiras da gente recompensar isso. Principalmente não deixando eles esquecidos ou sozinhos. Importantíssimo isso, doutor. E nos casos dos idosos que usam medicação para hipertensão, diabetes, por exemplo, e aí a família, nesse momento, achou que deveria ficar um pouco mais distante desse idoso, como acompanhar se ele está tomando a medicação corretamente? Por telefone também, doutor? Não entendi o final? Por telefone também fazer esse acompanhamento? Não dá para fazer por telefone. Tem dois tipos principais de idosos. Aquele idoso que ele tem autonomia, que ele tem independência, é mais fácil. Sim. Né? Porque ele sabe tomar direitinho os remédios dele. O filho conta quantos comprimidos comprou, para quantos dias dá, né? Se passou os dias e o pai ainda não ligou pedindo para comprar novamente os remédios, tem que ter uma atenção, ver se não está esquecendo. Ou às vezes você compra para 30 dias, em 15 dias ele fala que acabou. Então tudo isso tem que ter esse cuidado, tem que ter um controle maior. Então aquele idoso que toma os remédios sozinho, de maneira correta, é mais fácil, né? Sim. Você vai lá, entrega e ele sabe direitinho. Já aquele idoso que tem uma síndrome demencial, que tem uma memória, uma cognição prejudicada, daí é mais complexo. Muitas vezes você tem que ter um cuidador, alguém junto que possa estar ministrando todas essas medicações, porque remédio é uma faca de dois gumes para o idoso. Né? Se ele é dado de forma errada ou a quantidade errada, pode ser muito prejudicial e colocar em risco a saúde do idoso. Então, aquele idoso que não tem condições de tomar por si só e que está confundindo as medicações, porque muitas vezes são muitas, e mesmo você colocando um papel mostrando a forma correta de tomar, você vê que está tendo confusão, aquele idoso muitas vezes precisa de alguém estar controlando e dando os remédios no dia a dia. Sim, verdade, doutor. Tem a participação aqui do Kleber Cabral. Ele está dizendo que o doutor Américo é médico dele lá na São Camilo, mandando um abraço para o senhor. Doutor Américo, o Kleber Cabral mandando um abraço para o senhor aí. Opa, muito obrigado. Outro abraço a todos os pacientes, os ouvintes. Obrigado pelo carinho. Que bom. Doutor Américo, e a gente falando... O senhor falou aí, né? Existem dois tipos de idosos, aqueles que têm autonomia, que estão mais saudáveis, e tem aquele tipo de idoso também que pode ter uma demência, precisar um pouco mais de ajuda, de uma cuidadora, um cuidador. E em casos, se a gente pensar em um idoso, né, um pouco mais debilitado, como agir nesse momento, um idoso que precisa ir ao mercado, e a gente sabe que mudou um pouquinho a rotina, o idoso que fazia as próprias compras, que passeava com pet. Alguém da família deve ficar encarregado de fazer essas funções? Como a família deve agir nesse momento? Nesse momento de pandemia, a preocupação maior justamente é com esses idosos que estão mais debilitados. Sim. Esses pacientes, essas pessoas que não têm uma independência, uma autonomia, a gente primeiro sempre orienta em que tem um cuidador, ou familiar, ou um cuidador profissional, que realmente seja habilitado, tenha paciência, tenha carinho com a pessoa idosa. Isso muda muito a vida, a qualidade de vida do paciente, a qualidade de vida da família, porque esses idosos têm que ter uma atenção especial. No caso de cuidadores, nesse momento de pandemia, os cuidados têm que ser redobrados. Alguns que podem, tem cuidadores que moram ali na casa, né, que não precisam estar saindo, não precisam estar correndo risco de se contaminar.
Porque às vezes a família está preocupada em deixar o paciente, a pessoa, o familiar idoso, sozinho dentro de casa, para não ter contato com o vírus fora, mas a gente está vendo que está aumentando muito a transmissão dentro de casa. Então, quem sai tem que ter uma responsabilidade redobrada também. Com certeza. Então, não é só pensar na gente. É pensar que a gente pode pegar, pode não sentir muitas coisas, né, muitos sintomas, pode não se agravar, mas a gente pode estar transmitindo para um ente querido que pode vir a se tornar grave até chegar ao óbito. Então, tem que ter todos os cuidados do paciente idoso. O paciente idoso que tem demência, que não tem uma funcionalidade boa, ele precisa de um cuidador, né? E o cuidador tem que entender sua responsabilidade com aquele paciente para também não transmitir. E naqueles pacientes que as pessoas que precisam, né, fazer compras, que precisam sair de casa, às vezes a ajuda, né, familiares, muitas vezes a gente vê ajudas de vizinhos que se colocam à disposição quando a pessoa não tem gente da família que possa fazer, os vizinhos se colocam à disposição de estar fazendo as compras, de estar ajudando aquelas pessoas. Então tem que ter uma rede realmente de solidariedade e ajuda com todo mundo. É verdade. O doutor Américo falou aqui, quem sai tem que ter uma responsabilidade redobrada, porque realmente pode voltar com o vírus, contaminar uma pessoa mais vulnerável e essa pessoa ter um agravamento importantíssimo, esse bate-papo. Eu quero chamar o doutor Tiago rapidinho para o bate-papo também. Oi, doutor Tiago. Se a gente for falar de um idoso aqui, né? Porque a gente está falando de idoso especificamente, que tem um problema de varizes, por exemplo, ele tem que continuar com acompanhamento com o especialista, doutor, não é verdade? Raquel, é assim, a circulação do idoso, né? Ela precisa ser olhada mais a fundo, né? Porque o idoso, ele tem maior chance de problemas graves de circulação, como a trombose, né? Sim. O que o Américo falou no começo da fala dele, de às vezes deixar os nossos idosos presos em casa, né? Quando essa crise começou em março, a gente tinha uma expectativa que ela ia passar em 1 mês, 2 meses, né? Nós estamos entrando já no 6º mês, né? E por a gente estar localizado aqui no interior do Brasil, essa crise começou nas capitais, então a gente começou nosso isolamento junto com o pessoal da capital e eles já estão saindo e nós continuamos porque a onda está aqui com a gente agora, né? Então acreditamos que ainda vai mais um pouco de tempo. Então, uma coisa é você pedir para um idoso que já tem seus afazeres, as suas atividades diárias, seja ir no supermercado, seja passear com o cachorro, ou seja fazer aquela caminhada diária no final de tarde, que eles gostam muito, pedir para eles ficarem um mês em casa. Outra coisa é você pedir para essa pessoa, que também ela é consciente, ela é orientada, ela tem a formação cultural própria, e falar, olha, fica 6 meses em casa na sua prisão. É muito difícil isso aí. Sim. Eu acho que a gente tem que usar uma palavrinha-chave que o brasileiro tem muito, que chama criatividade. Que é você entender quais são os riscos, colocar esses riscos na balança e conseguir ver o que dá para fazer e o que não dá para fazer. O segredo da vida é o equilíbrio, né? Então, que mal tem um idoso saindo de Luiz Eduardo, que é uma cidade tão ampla, essas avenidas tão amplas, um idoso sai para caminhar de máscara, que ele não vai ter contato com ninguém. Ele está fazendo a sua atividade física, né? Sem ter contato com ninguém. O vírus, ele não está no ar, assim, ambiente da cidade. O vírus, ele tem que ter um contato, ser humano com ser humano, né? Então, acho que a gente tem que usar essa criatividade. Já foi aí dia das mães, dia dos avós, agora vai vir dia dos pais, né? Sim. Então, essa pandemia, ela está se prolongando um pouco mais. Então, ao ele fazer a sua caminhada, a sua atividade física, ao ele ter esse tipo de atividade, ele diminui com certeza o risco de trombose, o risco das varizes piorarem, enfim, ele consegue manter essa atividade, né? O idoso também, uma coisa acho que eu já emocionei aqui na hora que o Américo falou, que ele precisa ser reconhecido. Às vezes ele não precisa do contato físico, do abraço, do beijo, do carinho, que dá para fazer mais para frente, mas ele precisa ser lembrado, ele precisa ser reconhecido. E a gente tem a obrigação de dar a esperança para esse idoso que isso tudo vai passar, né? Se ele tiver essa esperança, com certeza ele vai ter mais força para passar isso tudo junto com a gente.
Verdade. Eu vi um caso de 2 irmãs lá em Feira de Santana, de 90 e 95 anos, que venceram a Covid. E uma delas, inclusive, teve dengue. E, assim, é um exemplo maravilhoso, porque são pessoas mais vulneráveis, mas existem casos, sim, que as pessoas adoeceram e venceram esse vírus. Então, é importante a gente trazer esperança também. Doutor Tiago, quero te agradecer e só fazer uma última pergunta ao doutor Américo. Doutor Américo, realmente funciona, por exemplo, eu saio de casa, moro com um idoso, saio de casa, aí quando eu voltar com as compras, eu faço a higienização, deixo o sapato lá de fora, lavo aquela minha roupa, funciona? Funciona sim, com certeza. Esses cuidados de higiene, eles deveriam, né, ser mais básicos, né, culturais na nossa sociedade. Eu acho que uma das lições que a gente tem que tomar após, né, com essa pandemia, além de outras coisas, são esses cuidados de higiene. Porque uma hora é o coronavírus, outra hora é o vírus influenza, são as bactérias que causam pneumonia. Então, chegar em casa, né, ter esse cuidado de higiene que você falou, tomar um banho, deixar a roupa ali que possa estar contaminada, para depois, né, ter uma proximidade com o idoso, isso aí tudo vai ajudar, tudo vai diminuir o risco de contaminação. Sim. Tanto do coronavírus como qualquer outra doença infecto-contagiosa. Então, isso tem que ser uma rotina na nossa vida para a gente diminuir doenças infecto-contagiosas. Verdade. Doutor Américo, muito obrigada pela sua participação hoje. Doutor Tiago, muito obrigada também mais uma vez, toda terça-feira aqui com a gente. Sua saúde com o doutor Tiago Maia e ele trazendo colegas de profissão para contribuir aqui com a gente do Direto ao Assunto. Muito obrigado aos dois novamente. Quem quer dar tchau para a gente aí? Muito obrigado, Raquel. Muito obrigado a todos os ouvintes da Moderna FM. E deixando bem claro para vocês, ouvintes, que vocês podem mandar aí as suas solicitações para a Raquel, para os telefones aí da Moderna. Qual a especialidade vocês gostariam que a gente convidasse? Quais os problemas de saúde, né, que vocês gostariam de ser mais debatidos? Eu sei que a gente está numa época de pandemia e acaba sendo o foco mesmo, semanalmente, a pandemia, mas a gente está aqui para trazer o que tiver de saúde para a população, tá bom? Tá bom, doutor. Tchau, tchau. Obrigado, um abraço. Um abraço. 12h, 28 minutos. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o prefeito de Brotas de Macaúbas, o Litercínio Júnior. Daqui a pouquinho, quem está participando com a gente lá pelo Facebook é o Carlos Santos, dando boa tarde para a gente. O Antônio Corrêa Júnior também acompanhando a gente. Boa tarde, pessoal. Boa tarde também para você, Antônio. Deixa eu ver aqui rapidinho no blog do Douglas Batista, quem está acompanhando a gente. Porque na hora da entrevista nem sempre dá para a gente mandar o alô pro pessoal, né? Às vezes, quando tem relação com o tema, a gente fala aqui. É isso mesmo, gente. Muito obrigada. A gente volta daqui a pouquinho. Brotas de Macaúbas é um dos 3 municípios aqui do Oeste que não registraram casos de Covid. Então, a gente vai falar das ações que o município tem adotado para frear a pandemia, para deixar a pandemia de fora do município. Daqui a pouquinho. Todos os ritmos, uma só rádio, Moderna FM. Sicredi União, informa a hora certa. 12h28. Começou a promoção Todo Mundo Pode Investir e Ganhar do Sicredi. Invista a partir de R$100 e concorra a um smartphone por semana, notebooks, uma caminhonete zerinho e a milhares de prêmios instantâneos. Procure uma agência Sicredi e participe. Mega Feirão de Móveis das Lojas Nosso Lar. Vários móveis com preços de fábrica. Painel Valdemóveis 2,20 de 999 por 799. Estofado Ace em Pop de 1.199 por 799. Conjunto de mesa Aço Nobre de 1.299 por 849. Toda loja em 24 vezes iguais. Compre também pelo aplicativo ou pela nossa central de atendimento. Mega Feirão de Móveis das Lojas Nosso Lar. Um amigo sempre por perto, que te recebe de sorriso aberto, está ao seu lado pra te dar a mão, e você pode contar com cuidado e atenção. A gente cuida de você, quer te ver de bem com a vida. A gente cuida de você.
Carlos Chagas Laboratório Clínico. Você no lugar certo. Moderna FM. A Unopar sabe que neste momento que estamos vivendo, nem sempre é fácil estudar. Por isso, você pode contar com a gente. Pensando em você, nos tornamos mais flexíveis para você estudar a qualquer hora e onde quiser. Com um ambiente virtual completo, você tem apoio para aprender de um jeito que funciona mesmo. Afinal, a Unopar é a pioneira no ensino à distância no Brasil. Faça já sua prova online, unopar.br. Pode comparar. Universidade assim é Unopar. As lagartas de difícil controle podem causar danos irreversíveis à lavoura e colocar todo o seu investimento a perder se não forem controladas a tempo. Combater as lagartas de difícil controle não é tão difícil assim. Conte com Proclaim, a autoridade máxima no controle das lagartas da soja. Seu efeito de choque, sua ação rápida e seu residual prolongado são implacáveis nesse combate. Com Proclaim, as lagartas de difícil controle não se criam na sua lavoura. Conte com a solução certa para essa ameaça. Conte com Proclaim, implacável contra as lagartas. Uso agrícola, venda sob receituário. Consulte um agrônomo. Aliança Agropecuária informa a hora certa. 12:31. Aliança Agropecuária, a sua loja de produtos agropecuários em Luiz Eduardo Magalhães. Lá você encontra ração para cães, gatos, aves, equinos, peixes, além de concentrados, núcleos e sal mineral. Trabalhamos com ferramentas, medicamentos veterinários, produtos para jardinagem, entre outros. Contamos com amplo estacionamento e o melhor atendimento para sua satisfação. Aliança Agropecuária, Rua Piauí Centro. Fones 3628-6802 ou 99875-3030. Moderna FM. O Jornal Direto ao Assunto tem o apoio da Cooperativa Sicredi União, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Moderna FM. Meio-dia, 34 minutos, estamos de volta aqui com Direto ao Assunto pela Moderna FM 92.1. Você que está acompanhando a gente pelas ondas da Moderna, pode dar um oi pra gente pelo WhatsApp 3628-2306 e lá no Facebook da Rádio Moderna e também do blog Douglas Batista. Quem está participando com a gente é o seu Eduardo Brasil, lá do Rio de Janeiro. Boa tarde, meninas e equipe da Moderna FM 92.1. Forte abraço a todos e parabéns pela qualidade da programação e trabalho nos bastidores. Muito obrigada, seu Eduardo Brasil. A gente faz tudo para vocês, ouvintes da Moderna FM. A gente preza pela qualidade. Débora já entrando em contato com o prefeito de Brotas de Macaúbas, Litercínio Júnior. A gente vai falar sobre as medidas adotadas pelo município lá de Brotas de Macaúbas. Brotas de Macaúbas não registrou nenhum caso confirmado de Covid-19. Como é que eles alcançaram essa proeza no momento em que vivemos? Ele vai contar pra gente, o prefeito. Quem está acompanhando a gente lá pelo Facebook é o Clébio Borges também. Boa tarde, ótima terça. Uma ótima tarde para você, Clébio. Ótima terça também. Obrigada a todo mundo que está acompanhando a gente. Já na ponta da linha aqui o prefeito, a gente só vai dar boa tarde para ele. Meio-dia, 35 minutos, na ponta da linha com a gente. Oi, prefeito, boa tarde. Oi, Raquel, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Agradecer a você pela disponibilidade em conversar com a gente aqui na Moderna FM, falar um pouquinho do município e das ações também que o município tem desenvolvido lá em Brotas de Macaúbas. O prefeito é o Litercínio Júnior, mais conhecido como Júnior. Prefeito, Brotas de Macaúbas é uma das 3 cidades do Oeste que não registraram casos de Covid-19.
E eu sei que aí em Brotas de Macaúbas as barreiras sanitárias funcionam 24 horas, é isso mesmo? Isso mesmo, Raquel. Eu gostaria de saudar todos os ouvintes da Moderna FM, né, aqui da região oeste, né, saudar os ouvintes aqui de Brotas de Macaúbas. De fato, as nossas barreiras têm seu defeito, porque Brotas foi um dos primeiros municípios a implantar as barreiras sanitárias. A nossa aqui, né, funciona 24 horas por dia, né, com a equipe de saúde, com as equipes das outras secretarias. E nós temos a barreira na sede, Raquel, ainda temos uma barreira também na região de Cocal, que é uma região que está a 120 quilômetros aqui do município, né, que tem 35% da população. Nós também temos uma barreira lá em Cocal. A barreira não é 24 horas em Cocal, né, é um distrito aqui do município, mas a sede aqui funciona 24 horas. Então nós temos 2 barreiras no município funcionando constantemente. Bacana, prefeito. A gente está conversando com o prefeito de Brotas de Macaúbas, o Litercínio Júnior. E o que eu achei bacana também de Brotas de Macaúbas é que o site deles é um site acessível, com todas as informações lá, bem bacana mesmo. Você que está ouvindo a gente pela Moderna FM, acompanhando lá pelo Facebook, dê uma olhadinha no site da Prefeitura de Brotas de Macaúbas. Bem diferente do que a gente encontra, infelizmente, em toda a região oeste. Eu acho que é um exemplo. O prefeito está dando aí um exemplo. A gente sabe que é obrigação, mas nem todo mundo faz. Então, quando a pessoa faz, a gente destaca aqui. Então, o site de Brotas de Macaúbas, muito acessível. Você tem acesso a todas as informações, as ações que eles estão desenvolvendo lá. Muito interessante, fica como uma dica. Fica a dica aí para vários municípios aqui do Oeste. E assim, a assessoria de comunicação também funciona, que é um destaque, eu destaco aqui, porque infelizmente no Oeste a gente tem muita dificuldade em relação à assessoria de comunicação. E funciona lá em Brotas de Macaúbas. Dos 3 municípios que estão sem registro de casos, Brotas de Macaúbas foi o único que me respondeu. A assessoria, a Joara, um abraço para a Joara, me respondeu tanto pelo e-mail quanto pelo Facebook. E não acontece sempre, então eu vou destacar aqui. Prefeito Litercínio, vocês implantaram pontos de higienização nas vias públicas? Conta pra gente sobre isso, por favor. Foi assim, desde o início que, como Brotas é um município que a sede nossa é só 30%, a população maior está na zona rural. Então nós, desde o início, foram várias ações, Raquel, quando a gente, logo naquele momento tenso dos casos de Covid, que o governador baixou o decreto, a gente ficou todo mundo tenso e a gente logo instituiu Nossa ligação está um pouquinho ruim. Oi, prefeito. Tá ouvindo a gente direitinho? Pode falar, eu tô ouvindo bem. Pronto, é que deu só uma queda aqui. Certo, não, só para reforçar que desde o início, naquele momento que o governo do estado logo instituiu o decreto, né, falando sobre a Covid, ficou todo mundo tenso, então a gente já reuniu imediatamente a nossa equipe, né, nós formamos o comitê, né, com as medidas, um comitê de prevenção, e aí a gente já foi pensando nas medidas, né, que são das barreiras, e aí nós, foi até interessante que foi um projeto, até eu que vi, né, fui no município de Iraquara, e aí eu adequei esse projeto dos pontos de higienização na cidade, eu rabisquei esse projeto aqui com a nossa turma de Secretaria de Obras, né, e aí montamos os pontos onde tinha maior fluxo. Então nós tínhamos a preocupação com esse, em frente à lotérica, em frente aos bancos, Banco do Brasil e Bradesco, e também naqueles pontos onde tem um Bradesco Expresso na zona rural. Então nós, assim, de imediato, nós implantamos nesses pontos de higienização, né, naqueles pontos onde tinha maior fluxo de gente. E foi interessante porque a população aprovou de imediato, fez uso também desses pontos, divulgou bastante isso. Sim. Né, e foi interessante porque foi uma medida simples, mas de grande importância, assim, para o nosso município. Muito bacana, prefeito. Aí em Brotas de Macaúbas tem hospital municipal? Tem, nós temos um hospital municipal. Eu, inclusive, logo no início, para alertar a população, eu coloquei a população, a população do município. Nós temos um hospital municipal que tem com 16 leitos, então fiz essa comparação, né, da população que tem no município, que é de 10.700 habitantes. Sim. Botei a quantidade de leitos que a gente tinha no hospital e botei também a quantidade de respirador, porque nós temos um respirador aqui no município. Então, assim,
colocando a nossa estrutura do ponto de vista real, que nós temos, e um pouco para alertar a população. Então, assim, se 10% da população se tivesse Covid, né, seriam 20% daria 2.016 pessoas, mais ou menos. Né? E se parte dessas pessoas precisassem de respirador, nós iríamos fazer o quê? Então, assim, foi uma forma de conscientizar. Sim. Então, nós temos o hospital municipal, nós temos um respirador, nós temos hoje um quarto de isolamento também no hospital, né, para pacientes de Covid. Então, a gente montou, assim, para não precisar de usar, né, mas assim, do ponto de vista estratégico, né, divulgamos isso para a população também. Eu pedi, inclusive, para o consórcio fazer isso também, né, para colocar justamente a estrutura que nós tínhamos na região nossa aqui do território Velho Chico e do Oeste também, para testar na população, né, que a melhor medida, a gente tinha a estrutura, mas a melhor medida era o isolamento, para, assim, evitar a transmissão dessas pessoas, para não precisar de usar o sistema de saúde, que devia estar numa condição complicada diante do pico da pandemia, como estamos vendo aí na região Oeste, né. Então, é uma situação complexa, né, como está tendo também em outros estados também. E a gente fez isso para alertar e dizer que a melhor vacina, que é justamente essas medidas preventivas, era justamente o uso de máscaras, era o uso, manter o isolamento social, para justamente tivesse a prevenção e não precisasse de utilizar a pequena estrutura que nós temos no município. Certíssimo. E a gente vem falando aqui sempre, a gente da Moderna, desde março, desde que começou essa pandemia, a gente já imaginava. Tem os especialistas da UFOB que realmente falaram que se os prefeitos não adotassem medidas preventivas para frear a pandemia, a gente ia ter esse reflexo que está tendo hoje, infelizmente. Isso. Nem todo mundo tomou essas medidas, mas que bom que o prefeito Litercínio Júnior de Brotas de Macaúbas tomou, e a gente está vendo isso. 4 meses depois, Brotas de Macaúbas não registrou um caso de Covid-19, isso é importantíssimo. Ele falou aqui pra gente, barreiras sanitárias 24 horas, tem pontos de higienização nas vias públicas, eles têm um hospital municipal, o prefeito falou da estrutura do hospital municipal, e prefeito, em relação ao comércio não essencial, como vocês trataram isso aí no município? Não, no início foi naquele momento complicado. Acho que a gente faz parte do grupo aqui da UPB, que é a associação, que é a União dos Prefeitos do município de Bahia. Sim. E a gente foi acompanhando, assim, todo município baixando decreto, fechando o comércio. Então, naquele início, logo na primeira semana tensa da Covid, nós tomamos a medida radical, né, de fechar todos os comércios e ficar apenas os comércios essenciais. E aí, como a gente foi tomando pé da situação, a gente foi reunimos os comerciantes, fizemos uma reunião com os comerciantes, colocando a situação, e foi interessante, sem total apoio dos comerciantes, né, para manter fechado naquele momento. Sim. Aí depois nós criamos um grupo, Raquel, de WhatsApp com todos os comerciantes do município, e aí nós estamos discutindo cada setor do comércio, né? Primeiro o comércio essencial, que já estavam abertos com as medidas, mas fomos também incluindo outros comércios, né, para que pudesse abrir, porque a gente sabia da gravidade do coronavírus, mas também a importância da economia local. Claro. A gente foi discutindo cada setor, né, o setor de vestuário, alimentação, material de construção, a gente foi discutindo cada ponto desses, né, loja de eletrodoméstico, e a gente foi discutindo, ouvindo os comerciantes também. Então, a gente foi reabrindo isso aos poucos. Hoje, o comércio de Brotas, apenas os bares estão fechados e todos os comércios funcionam com aquelas medidas, né, de situação de álcool gel, de barreiras na frente do comércio, né, para a gente evitar aglomeração. Agora, o mais importante, Raquel, que é importante a gente destacar, porque as medidas, elas não são medidas isoladas, né? Você tem a barreira sanitária, tem a questão do comércio local, mas tem outras ações que como o município nosso, como eu falei, Brotas tem uma população que tem a sede, que é 30%, mas nós temos um município que tem 2.400 km². São 130 pequenos povoados
que faz parte da zona rural do município. Então, nós montamos uma estrutura com a equipe de monitoramento. Então, nós criamos um Disque Saúde, né, para que a população pudesse comunicar com a prefeitura, e o município também tem uma ouvidoria. Então, aquele momento que a população de São Paulo, os brotenses que moram em São Paulo, como fechou o comércio, como ficou difícil, o pessoal deslocou para o interior. Então, esse Disque Saúde funcionava para alertar o município, informar o município quem chegou de fora. Sim. E quem chegava em qualquer parte do município, a nossa equipe de vigilância e até aquele morador que chegou de fora, para justamente reforçar a questão de manter a quarentena, de conversar com a família e com a comunidade da importância de ter a quarentena. Então, isso funcionou bastante, esse Disque Saúde da gente. Essa interação com as comunidades rurais foi importante. Naquele momento que veio muita gente de fora, os conterrâneos nossos que vieram de fora, a gente tem que acolher, claro, mas naquele momento tinha que se manter também a informação para manter o tempo de quarentena, para não ter risco para a população. Então, isso foi estratégico, foi interessante. E essas medidas, elas em conjunto, né? Ontem eu estava comentando aqui que nós também criamos uma central de apoio via telefone com o pessoal nosso do NASF, que foi com psicólogo, com nutricionista, porque com a quarentena aquele período de ficar dentro de casa, tem que sair na rua, então nós montamos esse Disque Saúde, esse contato também com o nutricionista da prefeitura, com o psicólogo também, para a gente ter essa interação, esse diálogo com a comunidade, né, naquele momento mais tenso que foi os primeiros dias de quarentena, e hoje ainda funciona esse nosso serviço. Então, assim, todo mundo é monitorado. Quando a pessoa chega de fora hoje, né, que estava viajando, né, passa pela barreira, essa barreira informa a nosso serviço de saúde, que ele começa a monitorar, né, liga para a pessoa para perguntar, né, se está tendo algum sintoma. Então, isso é feito constantemente. Bacana. Então, foi um conjunto das ações que está nos ajudando a justamente chegar onde nós chegamos. A gente sabe que nós não estamos imunes ao Covid, a gente sabe do risco, né, que porque a gente está aqui com todos os municípios em volta com casos, com Oliveiras e Brejinhos, com Seabra, com Batirama, né, Morro Pará também já teve casos de Covid, então a gente está aqui tensionado de todas as partes, né, mas eu acho que a gente mantém uma boa relação também com o secretário dos outros municípios, de conversa, de criações em conjunto também, conversando. Então, esse conjunto de ações que vem nos protegendo, né? E a colaboração também da população. Verdade. Quem está acompanhando a gente lá pelo Facebook é a Jora Paz, a assessora de comunicação lá de Brota de Macaúbas. Eu falei que realmente a assessoria funciona. Cleide Andrade acompanhando, a Ranecha Alcântara, Elba Tatiana Araújo, Eugênio Santos, dando boa tarde, Karina Miranda, Clinfísio Seabra, Jamile Saldanha, Natalícia Araújo Ribeiro, Edivando Oliveira Santos, bastante gente acompanhando, acredito que seja também o pessoal lá de Brotas de Macaúbas. E eu até fiquei na dúvida, perguntei até para a Joara se Brotas de Macaúbas era oeste mesmo, ela me explicou que era lá no finalzinho, já chegando perto da Chapada, não é isso, prefeito? A gente, na verdade, a gente tem ao mesmo tempo que nós somos chapadeiros, porque Brotas está encravado na Chapada Diamantina, mas a gente faz parte aqui da região do Velho Chico, do território do Velho Chico, e estamos inseridos na região oeste também, né? Então a gente está bem na ponta aqui, né, da Chapada Diamantina, mas também está inserido na região oeste, né? Porque a micro-região nossa de saúde é a região de Batirama, né? O território nosso de identidade é o território Velho Chico, e a região nossa de saúde, a macro, é Barreira, né? Então, a gente tem essa relação. O município tem casa de estudante em Barreiras também, né? Casa dos estudantes. Então, assim, a gente está encravado na Chapada, mas nós também somos do Oeste. Então, nós somos do consórcio de saúde aí do Oeste da Bahia também. E nós somos chapadeiros, mas também somos do Oeste. Maravilha. A gente está conversando com o prefeito Litercínio Júnior, lá de Brotas de Macaúbas, Oeste da Bahia, ainda como ele explicou para a gente, toda essa geografia do Oeste. E, prefeito, eu vi que na área social vocês distribuíram kits da alimentação escolar e ampliaram a distribuição das cestas básicas. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Nós a gente fez esse trabalho com relação a trabalhar mais da assistência social. A gente já tem as famílias cadastradas na assistência social,
né, a gente fizemos a aquisição das cestas básicas para essa distribuição, né, ampliamos também o cadastramento, porque muita gente que não estava inserido nesse cadastro, com a pandemia, acabou ficando dentro desse cadastro. Então, foi um trabalho importante de apoio nesse momento tenso. Com relação aos kits escolares, também foi uma construção, não é, com o FNDE, com o Ministério Público. Brotas tem 2.187 alunos. Nós distribuímos kits, a gente tem um custo médio por aluno mês em torno de R$ 12,50, né? O recurso que é repassado para os municípios. Então, nós montamos um kit, a gente divulgou bem que não era uma cesta básica. A princípio, nós selecionamos os alunos apenas vinculados ao CAD 1, mas quando a gente foi avaliar, dava para distribuir para todos os alunos, então nós distribuímos os kits. Né? É composto por em torno de R$ 26, né, para todos os alunos da rede municipal. O interessante se na casa tiver, em uma casa tiver 6 alunos, 6 na minha família, então cada aluno vai receber um kit. Então foi um trabalho assim, mais de apoio, né, assim, uma coisa não exclui a outra, né, a família que tinha direito à cesta básica recebeu a cesta básica, que tem direito ao kit também, ela recebeu esse kit. Nós estamos ampliando agora, né, para fazer aquisição também, um programa municipal, né, do programa de aquisição de alimentos também, para compor essa cesta básica, para dinamizar também a economia local. Então, assim, só esse conjunto de fatores também, a gente tem um projeto, né, que foi vencedor do Prêmio Prefeito Empreendedor, que é o Campo Gerando Renda. Então, a gente precisa estimular também a economia local através da agricultura. Nós temos outro contexto, Raquel, que está dentro disso também. A gente, com o fechamento das feiras, da feira local, né, a gente teve, a princípio, os próprios comerciantes não vieram para a feira. Mas o município tem 3 feiras, então a gente definiu suspender essas feiras, porque a gente não tinha condições de atender a exigência da saúde com relação a algumas medidas na pré-realização da feira, mas como não estava tendo a feira, nós montamos um programa chamado Brotas Delivery, que é cadastrar os agricultores familiares, né? O agricultor que é cadastrado, é feito um cardápio dos produtos dele. Então, a gente divulga isso no site da prefeitura. Então, quando o consumidor, né, manda um zap para o agricultor, ele já devolve esse cardápio, já com preço, com a relação dos produtos, aí você já pode fazer o seu pedido, né, já sabe o valor do seu pedido, então aquele agricultor já entrega o produto na sua residência. Então, assim, a gente criou esse programa também para minimizar o impacto com relação aos agricultores familiares que faziam parte da feira, né? Então, a gente já tem a aderência foi muito interessante, mas foi mais específico na região que produzia, né, que é a região de Buriti do Alho, que tinha a parte mais de hortaliças, né, de alho. Agora a gente já tem vários grupos de doce, de cosméticos. A gente tem aqui cosmético produzido a partir de derivados da apicultura também. Então a gente tem tido uma aderência muito boa por parte dos agricultores, né, nesse programa chamado Brotas Delivery, né, que é a venda de produtos da agricultura, né, direto ao consumidor aqui na qualquer parte do município. Brotas de Macaúba está aí à frente do Oeste. A gente está aqui de boca aberta mesmo com as ações. Eu entrei no site, vi bastante coisa e o prefeito está trazendo mais informações para a gente. Muito bacana mesmo. A Natalícia Araújo Ribeiro está acompanhando a gente, dando boa tarde. O Edvando Oliveira Santos. Emanuela Sodré comentou aqui, boa tarde. Um orgulho do nosso prefeito, sempre comprometido com o nosso povo. Patrícia Martins, batendo palmas aqui. Eugênio Santos. Alessandra Andrade. Léo Arcanjo, boa tarde. Nosso prefeito colocando a saúde em primeiro lugar. Hashtag Terra de Gente Feliz. A Quitéria está acompanhando a gente também, dando boa tarde. Gabriela Nascimento, comentou a Evanete Alves Oliveira. Rodrigo Reinaldo, é um exemplo de prefeito. Tem uma pergunta aqui, prefeito, que veio de um ouvinte nosso, o Hélio, fotógrafo aqui de Luiz Eduardo Magalhães. Ele perguntou, quero saber do prefeito, quantos testes foram feitos aí no município, prefeito?
Eu não tenho assim o número de testagem. Hoje em dia a gente tem os critérios aqui de testagem, né, em relação aos sintomáticos, né? Em princípio a gente faz os testes rápidos hoje, né, mais do pessoal ligado a profissionais de saúde, né, e também aos policiais militares, mas todas aquelas pessoas que foram notificadas, né, pela equipe nossa da vigilância, foram realizados testes, né, no LACEN. Sim. Né, e hoje a gente já adquiriu também testes rápidos também, que a gente está testando a população naquelas situações que são pessoas que vêm com alguns sintomas suspeitos, né? Suspeitos, né? Essa pessoa é testada hoje no município. Bacana. A Vanúzia Santos Barbosa acompanhando a gente também. Roberto Rosa, boa tarde, belo trabalho preventivo. Sueli Araújo dando boa tarde. A Valmar Seabra, a Tarciane Gomes, Odalice Paz, Gabriela Nascimento, nosso prefeito joga duro. Parabéns a todos os envolvidos, principalmente nossos profissionais da saúde. Pedro Avelino dos Santos Júnior também comentando aqui. Prefeito, já para a gente encerrar, que o nosso tempo voa, a gente tem ainda o nosso colunista aqui no nosso programa. E eu achei bem bacana uma campanha de vocês, Ligue para o Idoso. Queria encerrar a gente falando sobre essa campanha. Conta um pouquinho para a gente. Porque justamente os idosos que tinham uma tradição de nas missas, né, nas praças, né, nos cultos evangélicos, então essas pessoas acabaram ficando mais isoladas, né, que a questão dos parentes que não podiam visitar. Então nós temos essa campanha para tentar minimizar justamente esse impacto que a pandemia nos trouxe, né, de manter as pessoas mais próximas uns dos outros, né, de poder estar levando uma mensagem positiva, né? Então assim a gente procurou ter essa interação do município, né, que como eu disse, nós temos um município que você citou o nome de Pedro Avelino aí que está nos ouvintes, Evanete, Eugênio, eles moram em Cocal. Cocal faz parte de Brotas, que está a 120 quilômetros aqui da sede do município. Né? Então, assim, é preciso a gente estar, mesmo nesse momento, mesmo com a distância, né, a gente tem que estar mais perto um do outro, né, para estar motivando, mantendo mantendo o contato, mantendo as energias. Né? Então, isso eu acho que ajuda a minimizar, né, o impacto da pandemia. Verdade. Prefeito, eu quero te agradecer e também, assim, a gente trouxe o seu exemplo aqui na Moderna FM. Desde março, a gente tem trazido exemplos importantes de iniciativas em prefeituras em toda a Bahia. A gente trouxe exemplos também de câmaras de vereadores. E eu acho que Brotas de Macaúbas é um exemplo importante para o Oeste. Todas as ações que vocês têm tomado aí desde março e tem dado resultado, obviamente, porque vocês são um dos 3 municípios do Oeste que não registraram, não confirmaram nenhum caso de Covid-19. Isso é importante. Quero parabenizar e agradecer mais uma vez pelo seu tempo aqui, para a gente ter conversado esse momento aqui na Rádio Moderna FM. Para quem perguntou, somos a Moderna FM de Luiz Eduardo Magalhães, Oeste da Bahia. Prefeito, obrigado. Boa tarde para o senhor. Eu que agradeço a Moderna FM, Raquel. Gostaria de em nome do prefeito de Catolândia, Pimentel, que é nosso presidente do consórcio de saúde do Oeste da Bahia, saudar todo o pessoal da região Oeste. Aqui a gente agradecer a todos os servidores públicos aqui, o pessoal da saúde, né, que são assim nossos guerreiros mesmo aqui, de dia e noite, 24 horas por dia, preocupados de proteger a nossa população. Agradecer a cada brotense, né, que vem nos ajudando, né, manter o isolamento, né, e assim, eu acho que esse conjunto de fatores aqui nos está levando a ser um dos 3 municípios aqui da região que não temos casos. A gente sabe que nós não estamos imunes, então por isso que a gente pede à população justamente para manter o isolamento, para manter essas medidas, nos ajudar, porque o município está fazendo a parte que cabe a gente, mas é preciso também que a parcela colabore ainda mais, né, para que a gente possa manter o isolamento e diminuir o máximo o risco da nossa população. Então a gente agradece muito a você por essa oportunidade, a Moderna FM, e dizer que nós estamos sempre à população. Eu só queria citar 2 pontos, Raquel, já sei do tempo aí, mas assim, são 2 programas que nós estamos trabalhando aqui no município, que nós estamos agora entregando, vamos entregar
até o final agora de agosto, para o início ou final de julho, para o início de agosto 11 postos de saúde satélite, né, que são postos nas comunidades para justamente manter as pessoas lá para oferir pressão, aplicar o medicamento. Acho que é ação consensualizada também que ajuda que as pessoas fiquem nas suas comunidades. Então, são 11 postos de saúde. Nós temos um programa também que nós montamos chamado Medicamento em Casa, que é um programa do município, né, para essa população de risco, né, está entregando a questão dos medicamentos para os diabéticos na residência, para não precisar dele deslocar, né, até a sede do município. Então, são ações de conjunto que vem nos ajudando a gente a manter esse número no município, né, ainda sem caso. Então, a gente agradece, repetindo aqui aos profissionais de saúde, a todos os servidores da prefeitura que têm colaborado bastante, né, a gente entrar nessa corrente de força, né, para que a gente consiga proteger o máximo a nossa população. Importantíssimo. Antes do senhor ir, só vou citar o nome das pessoas que estão participando aqui por último. A Lenise Oliveira, Pedro Avelino já falei, comentou aqui, abraço professor, Joel Araújo, nosso prefeito Júnior está de parabéns. O Djavan Matheus Araújo, nome belíssimo aqui, Djavan. Boa tarde, excelente entrevista. Maria Horta, boa tarde. O Hélio, a gente já fez sua pergunta. Patrícia Sodré e o Edmisson Rosa da Paixão, parabéns a 92.1. É o Dema. O Dema, né? Pela entrevista. Prefeito, um abraço. Agora, tchau mesmo, definitivo para o senhor. Um abraço. Tchau, Raquel, um abraço. Tchau, tchau. 1 hora, 2 minutos. A gente ainda tem o professor Alex. Deixa eu ver aqui direitinho se o professor Alex está com a gente para participar. Nosso tempo voou aqui, professor Alex. Professor Alex, a gente vai ligar para você agora, tá? Ouvindo a gente? Acho que ele está ouvindo a gente. Vamos chamar o apoio e Débora faz o contato com o professor Alex. Tem dia que a gente atrasa um pouquinho mesmo o programa. Débora está acostumada, é o programa dela que vem em seguida, né, Débora? Débora já está acostumada. Coisas importantes. Verdade. Assunto importantíssimo que a gente falou aqui sobre o Oeste. Super Lojas Nosso Lar é o super verão de móveis Nosso Lar em 12 vezes sem juros. Aproveite as ofertas e promoções nas Super Lojas Nosso Lar e garanta seu cupom para concorrer a um carro 0 km. Acesse as nossas redes sociais, @Grupo Nosso Lar. Compre no site, no aplicativo ou pelo WhatsApp 63 999 42 5461. Lojas Nosso Lar, maior conforto pelo menor preço. Está procurando o lugar ideal para crescer e fazer o seu dinheiro render mais? O Sicredi é uma cooperativa financeira que trabalha junto com você para trazer o máximo de benefícios de maneira democrática. Além disso, oferecemos o serviço completo de banco e prezamos pelo nosso relacionamento. Sicredi Luiz Eduardo Magalhães, Rua Piauí 310. Aqui, o dinheiro coopera a seu favor. O Jornal Direto ao Assunto tem o apoio da cooperativa Sicredi União Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. 1h04. Débora já fazendo contato aí com o professor Alex, é nosso colunista de toda terça-feira, em forma com o Alex Personal Trainer. Já para adiantar, eu vou trazer um pouquinho aqui do currículo do professor, lembrando que a gente está numa série, a série da coluna do professor Alex sobre ansiedade, e hoje tem a participação da psicóloga. Deixa eu achar aqui direitinho o currículo da psicóloga, Alzira Caroline Pareja, psicóloga clínica, terapeuta, técnica de reprocessamento da memória traumática através de movimentos oculares, mestranda em mediação e resolução de conflitos. É a psicóloga que vai participar hoje da coluna aqui no Direto ao Assunto. Professor Alex com a gente. Oi, professor Alex, boa tarde. Desculpa o atraso. Professor, tá ouvindo a gente? Alô, Raquel. Opa, agora sim. Boa tarde, Raquel. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde professor. a todos os ouvintes. Estava acompanhando aqui as notícias do Oeste. É muito interessante que a gente ouve notícias boas no jornal, né? É importante. Raquel, é muito bom. É bem legal mesmo, professor. Deixa eu trazer aqui o seu currículo rapidinho. Personal trainer há 17 anos, graduado em licenciatura plena em Educação Física pela Unipar, especialista em docência do ensino superior
e psicopedagogia clínica, professor de educação física, atuante em todos os níveis de ensino em redes de ensino privadas e públicas, coach, sócio proprietário da VO2, assessoria esportiva e laboratório de performance humana, produtor e organizador de eventos e projetos esportivos. Esse é o professor Alex, nosso colunista de toda terça-feira. Oi, professor, fala um pouquinho, né, da nossa série sobre ansiedade. Nós iniciamos há 2 semanas a nossa série sobre transtornos de ansiedade e o exercício físico, e todas as terças-feiras, junto comigo e com a Raquel, a gente traz alguns parceiros especialistas da área de saúde para tratar sobre esses transtornos e as manifestações que estão diretamente ligadas com a ansiedade. Então, para você que tem nos acompanhado, está se sentindo ansioso, quer saber um pouquinho mais sobre como controlar a sua ansiedade, algumas dicas, reconhecer alguns sintomas, tudo isso a gente vai trazer ainda essa semana, e na próxima semana tem mais um episódio também para tratar sobre ansiedade, certo, Raquel? Certinho, professor. A Débora já está botando para a gente ali, já está preparando para dar play. É o vídeo da nossa psicóloga que vai participar com a gente hoje. Tá ok, Débora, já? Vamos dar play, então. Nesse momento, convidamos uma psicóloga. Claro. Débora, deixa só um pause rapidinho. Débora vai dar uma pausa rapidinha para o professor explicar. É uma entrevista com a psicóloga e tem uma participação especial também, professor. Conta pra gente. É isso aí. Hoje a nossa abordagem principal ela está associada a transtornos psiquiátricos e com ansiedade e depressão, né? Sim. E também alguns estados negativos de humor. A nossa colunista participante hoje, né, a coparticipação hoje, é a Alzira Caroline Paredes. Ela é psicóloga clínica, tá? Ela é terapeuta e ela na verdade é uma técnica em reprocessamento de memórias traumáticas. Então ela é uma especialista bem interessante, viu, Raquel? Eu fiz questão de ser com ela, isso aí. Ela é mestranda em mediação de resolução de conflitos, e ela também vai participar junto com a senhora Úrsula Epp. Juntas elas são representantes da capelania escolar. Eu não sei se você já ouviu falar sobre a capelania escolar, mas ela é um serviço de apoio e assistência espiritual e social. Então eles trabalham o espírito, a emoção e a parte social e física. É um trabalho muito interessante. Eu quero agradecer aqui a participação da Alzira, e quero agradecer também a dona Úrsula por deixar a gente trazer um pouquinho dessa história delas. Elas atuam diretamente na escola, que é de onde tudo sai. Então a gente vai falar um pouquinho sobre ansiedade, mas deixar um link aberto também com a capelania escolar, certo, Raquel? Certinho. Agora sim, Débora vai dar o play pra gente. Débora, por favor. Ficar em você mesmo, como a... Vai voltar pro início direitinho, pra gente ouvir direito do início. As físicas. Já a Débora coloca pra gente. Tem a participação lá, o Djavan Matheus Araújo comentou: obrigado pelo elogio, haha. É um nome lindíssimo, né, Djavan? Quem me acompanha sabe que eu sou super fã de Djavan, maravilhoso, da MPB, né? Pra mim o melhor, assim. Então, é um nome belíssimo, inspirado aí, provavelmente inspirado em Djavan, acredito, né? É um nome muito bonito mesmo. Parabéns aí ao nosso ouvinte lá de Brotas de Macaúbas, o Djavan. Djavan Matheus Araújo. E agora, Débora, vamos tentar? Colocar isso novamente no caminho correto. A gente está com um probleminha, Débora? Professor, a gente está com um pequeno problema. Parece que o áudio está duplicando. Parece que está duplicando. Ao vivo é melhor, né? Ao vivo. A gente já está acostumado. É bom. É verdade. Sempre acontece alguma coisinha, mas a gente contorna e no final dá certo. É interessante a gente tratar sobre alguns benefícios para a saúde do exercício físico, tá, Raquel? Enquanto a gente tenta abrir o áudio, se a gente não conseguir, a gente retorna também, faz parte. Alguns dos benefícios para a saúde, e principalmente um grande aliado com efeitos psicológicos, é o exercício físico. Alguns efeitos psicológicos positivos do exercício, eles estão relacionados com o baixo nível de condicionamento físico das pessoas. Então, uma redução na aptidão física geral das pessoas
ela pode principalmente comprometer a capacidade de resistência cardiorrespiratória. Isso normalmente acomete algumas complicações na realização de tarefas do dia a dia, que são relacionadas, né, com a vida profissional, e também as pessoas deixam de praticar exercício e atividades de lazer, aumentando a chance que o indivíduo tem de desenvolver algumas doenças que são crônicas e que podem ser até degenerativas, tipo osteoporose, hipertensão, doenças coronarianas, inclusive a diabetes. Se a gente conseguir colocar o link, a gente vai tratar diretamente sobre a nossa abordagem principal, que está associada ao transtorno psiquiátrico, né, como a ansiedade, a depressão e também alguns transtornos negativos do humor, certo, Raquel? Débora, e agora a gente parece que vai, professor. E aí... Queridos ouvintes, hoje estamos num momento especial. E nesse momento convidamos uma psicóloga. Claro, psicóloga não é para momentos difíceis, também é para momentos lindos que estamos vivendo no momento. Querida Alzira, o que é ansiedade? Então, olá, ouvintes da Rádio Moderna FM. A ansiedade é um aspecto normal do comportamento humano, né? Todos nós temos certo nível de ansiedade. E ele não é em si prejudicial à nossa vida. Não. Quando ele está, certamente, em equilíbrio, né? Quando ele está dentro do que consideramos normal. Então, ela é uma manifestação de que algo está acontecendo na nossa vida. E sempre existe algo acontecendo na nossa vida, sempre há algo por vir na nossa vida, né? Uma viagem, um filho, uma faculdade que você se inscreveu, né? Então, esses eventos, eles são comuns e trazem algum tipo de sentimento, que é esse sentimento de ansiedade, de expectativa, de preparação para algo que está acontecendo. Isso é positivo? Sim. Como eu identifico quando sai do positivo? Então, quando esse nível, né, de normalidade, ele aumenta, esse nível de ansiedade, aumenta, quando você já começa a sentir, tanto você pode identificar em você mesmo, como as outras pessoas podem identificar em você. Então, tem aspectos físicos, né, demonstrações físicas e mentais. Algumas dessas manifestações mentais são pensamento acelerado, dificuldade de dormir, fala também muito acelerada. E dos comportamentos físicos, né, às vezes nós temos um movimento no corpo, né, que demonstra movimento repetitivo, exatamente, movimento repetitivo, exagero em comprar, em comer. Então, tudo isso quer dizer que algo de errado não está certo em você. E como eu posso colocar isso novamente no caminho correto? Então, ao perceber que há esse desequilíbrio, a gente pode procurar meios, tanto mentais quanto físicos, para a gente estar procurando novamente essa homeostase, nesse equilíbrio. Você pode fazer, né, como a minha questão é uma questão emocional, psicológica, né, a minha área, nós podemos estar praticando alguns exercícios de meditação, organização de rotina, entre outros que podem conseguir, né, ajudar a sua mente a organizar-se, saber o tempo que isso vai levar, que aquele evento vai chegar, e nisso, né, você consegue entrar em um equilíbrio. Esses são eu trabalho no consultório com 5 dicas que a gente não vai conseguir falar aqui, mas estão envolvendo isso, né? Adiar a preocupação, essa preocupação exagerada, você adiar, você ter um tempo determinado para ela, né, no seu dia, e você procurar atividades mentais como a meditação, respiração, né, que está dentro da meditação também, para que você sinta um alívio e consiga lidar com esses eventos. Eu
Eu gosto de atividade física. Quando eu começo a me mexer e notar que a endorfina é liberada, a ansiedade entra no caminho certo, correto? Sim, a atividade física é um grande aliado, né? Nós entendemos que tanto a atividade física quanto o trabalho mental, quanto também a alimentação, né? Tudo isso, todos esses fatores, eles podem contribuir para que você entre em equilíbrio. É claro que você pode observar essa ansiedade, pode trabalhar para que ela melhore com essas pequenas coisas do dia a dia, com essas dicas simples, mas também existe um momento em que isso está muito elevado, que você precisa de uma ajuda profissional. Então, a gente tem que perceber que isso já está escapando das nossas mãos nesse momento e procurar uma ajuda, ok? Mas se, por exemplo, eu identificar no outro, eu como um ser normal, um amigo do outro, como é que eu posso abordar isso, dar umas dicas para ele? Como é que eu devo me comportar quando eu vejo alguém ansioso além do limite? Certo. Nós já estamos chegando ao tempo de encerrar a nossa participação, mas eu quero dizer que é muito importante isso. Às vezes a gente vê no outro, né? E o outro não está preparado para ser interpelado em relação a isso, né? Ser questionado, eu estou notando que você está muito agitado, o que está acontecendo com você? Talvez essa não seja a melhor forma. Você pode dizer, você tem se observado, né? Você lança a pergunta para o outro, para que o outro possa refletir sobre si mesmo, né? Essa seria a melhor abordagem do que você apontar já o que você está observando, porque ele pode entrar num processo de negação, ou de se proteger, de se sentir ofendido ou criticado. Então, a melhor forma é você fazer que ele se reflita sobre o seu próprio comportamento. E aí, se ele te falar alguma coisa, aí você sim, né? Diz, não, isso pode estar acontecendo por conta de um grau de ansiedade mais elevado que você está passando. E, enfim, aí dá a dica, né? As dicas que você entende, ou indicar algum profissional também. Precisamos de um monte de sabedoria. Em outras palavras, a gente precisa jogar verde para colher maduro, né? Assim, a gente pode ajudar um ao outro. Estamos felizes de ter esse tempinho com vocês e dar essa dica. Estamos vivendo uma época maravilhosa. Vamos catar tudo de positivo que essa pandemia nos trouxe, que nos trouxe um monte de coisa positiva, e lançar ela realmente numa ansiedade legal, uma expectativa para o que vem. Isso? Sim. Obrigadão, gente! Estava falando aqui em off que a gente está muito chique, né? Tem uma entrevista dentro da coluna, contra-entrevista. Oi, professor Alex. Oi, Raquel. Eu estou falando que a gente está muito chique aqui, né? Tem uma entrevista, dentro da coluna. Bem legal, bem legal. É uma abordagem, nós tentamos fazer uma abordagem no quadro multidisciplinar. Né? Quando a gente trata normalmente de qualquer transtorno, de qualquer doença, de uma síndrome, nós queremos respostas fáceis, né? A gente não entende a complexidade que é o nosso organismo, o nosso corpo, a nossa mente, e mostrar para as pessoas que são necessárias várias abordagens, não existe apenas um remédio, não existe apenas um tratamento, uma forma de lidar com, né, tanto com ansiedade, qualquer outro tipo de doença, é muito importante para que as pessoas entendam a complexidade que é realmente lidar com o corpo. Então, a ideia de trazer a série dentro da coluna, nós pensamos isso juntos, né, Raquel? A gente planejou isso juntos, e eu acabei procurando as pessoas que normalmente estão em atuação na comunidade, que trazem informações, que têm conhecimento, que têm realmente uma bagagem para poder compartilhar com todos os ouvintes. E eu espero que isso seja de grande validade, porque, afinal de contas,
a Rádio Moderna FM, ela é moderna. Né? A nossa coluna é uma coluna que busca realmente trazer informações para que as pessoas se mantenham em forma, mas de forma saudável. Né? Isso. Corpo, mente, espírito, a parte de exercício, a parte de nutrição. Então é muito importante que a gente traga essas informações e compartilhe isso. Agradecer a dona Úrsula. Vai ter mais um episódio na semana que vem, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas dicas ainda que a Alzira vai trazer, né? Que ela prometeu as 5 dicas aí que ela dá no consultório. Exatamente. A gente quer saber. Se você quiser saber, né, quais são essas dicas, fiquem ligados aí. E vamos tratar também sobre um tema que está relacionado com a ansiedade, que é a espiritualidade, né? Vamos trazer todo o processo para que as pessoas estejam engajadas aí nas informações. Verdade. Agradecer a você, Raquel, agradecer a todos os ouvintes da Moderna FM e agradecer aos nossos colaboradores aí sempre. Um abraço para a Débora, agradecer também a dona Úrsula, que abriu as portas da capelania escolar para a gente. A gente que agradece sempre, professor, pela sua participação aqui, pelas contribuições também para o nosso programa, para a rádio. Um abraço e até a próxima terça-feira. Até terça-feira, se Deus quiser, me informa. Sempre. Tchau, tchau, professor. Bom fim, a gente está aguardando Bom Fim também, nem que a gente acabe 2 da tarde hoje, mas tem que estar completo, né, Bom Fim? Bom Fim deve ligar para a gente daqui a pouquinho. Débora, tem o resultado da enquete? Temos o resultado da nossa enquete de hoje, que a pergunta para você que está participando com a gente lá, muita gente participando hoje, né? Ficou bem legal. Muito bem legal, vou chamar mais uma vez o prefeito Litercínio Júnior. A pergunta de hoje é: em tempos de pandemia, os idosos da sua família estão tendo atenção redobrada? 88% das pessoas votaram sim e 13% votaram não. Bacana, é importante a gente ser verdadeiro, porque quem não tá, esses 13% aí já vai focar nisso também. É importante, o doutor Américo, professor também, né? São médicos e também são professores da UFOB, também estão no HO, que é o hospital principal aqui da nossa região. São médicos que estão no dia a dia com a comunidade. Oi, Bonfim, boa tarde. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Débora. Boa tarde para você que está acompanhando o Jornal Direto ao Assunto. Antes de trazer o boletim informativo das cidades do Oeste, o DETRAN já vai autorizar a realização de aulas de autoescolas, mas virtual pela internet. Sistema eletrônico do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia, integrado ao Centro Virtual Sindicato das Autoescolas, terá início já a partir de hoje, dia 28, em Salvador. Primeira turma de aula teórica remota do curso de formação de condutores, a princípio com 50 alunos. Durante a semana, as autoescolas que aderiram ao novo modelo deverão anunciar também a abertura de novas turmas na capital e também liberado para o interior. A medida ela foi autorizada pelo Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, no enfrentamento à pandemia aí da Covid-19. Não é obrigatório para os alunos, né? Aqueles que desejarem aguardar o retorno das aulas presenciais não terão prejuízos econômicos diante, então, de tudo isso. O prazo do laudo para a primeira habilitação, que era de 12 meses, foi prorrogado para 18 meses. As aulas virtuais terão que ser validadas pelo DETRAN do Estado da Bahia. A autoescola deverá enviar ao órgão, em 72 horas, um relatório contendo as seguintes informações: identificação do estabelecimento, data, horários de início e término da aula, registro facial biométrico dos alunos e também instrutores, conteúdo oferecido e quantidade de candidatos com a presença de cada um confirmada virtualmente. Já para a retomada das aulas presencial e exames práticos, o DETRAN do Estado da Bahia está finalizando os protocolos de segurança sanitária que deverão ser seguidos pelas autoescolas. O órgão vai publicar uma portaria com as regras para a reabertura dos estabelecimentos. A previsão é que, no máximo, 15 dias aí no máximo, as atividades presenciais comecem nos cursos de direção veicular. Então, a partir de agora, a princípio, já a partir de hoje, virtual, aulas virtual, e já o pensamento e de fazer já as aulas práticas, a retomada das atividades
logo em breve, ou seja, né, a partir então deste mês de agosto. Agora trazendo as principais cidades, boletins informativos. A cidade de Barreiras ontem, mais 74 casos confirmados da Covid-19. Hoje Barreiras ocupa já há um bom tempo a primeira posição aí em número de casos positivos e também em mortes pela Covid-19. 1.337 casos confirmados, 681 pacientes curados na cidade de Barreiras. Luiz Eduardo Magalhães ocupa e vem logo atrás, na segunda posição, com 841 casos, isso sem o boletim. Conferi agora há pouco, ainda não tinha sido divulgado o boletim informativo desta sexta-feira da Covid-19, né? Ou seja, esse número ele pode sofrer alteração, né, assim que for divulgado o novo boletim informativo. Mas o boletim de ontem, ainda levando em consideração, de ontem, 841 casos positivos, 553 pessoas ou pacientes curados da Covid-19. São Desidério, 198 casos positivos, aumentou com relação ao boletim de ontem, 130 curados, segundo a Secretaria de Saúde de São Desidério. Cidade de Botirama, 197 casos confirmados, 143 pacientes curados. Bom Jesus da Lapa, 117 casos confirmados, 85 pacientes curados. Cidade de Correntina, agora 111 casos confirmados, 46 pacientes curados. E a Chão das Neves vem logo depois com 72 casos positivos, dos quais 63 curados. Ainda, cidade de Angical, agora com 12 casos positivos e 5 pessoas curadas. Cidade de Formosa do Rio Preto, 12 casos positivos e também mesmo número, 5 pessoas curadas, segundo o boletim informativo dessa cidade. Então, as principais cidades não tem como a gente passar todas, porque algumas cidades aí têm mais de 3 dias aí sem atualizar o boletim informativo da Covid-19, enquanto que as outras cidades, as secretarias, estão trabalhando e muito aí, atualizando praticamente todos os dias, né? As últimas 24 horas sempre são atualizadas pelas secretarias de saúde das principais cidades aqui do oeste da Bahia. A gente finaliza, portanto, a nossa participação nessa edição do Jornal Direto ao Assunto. Boa tarde para você, Raquel. Boa tarde, Débora Muniz. Grande abraço para você que acompanhou essa edição do Jornal Direto ao Assunto. Obrigada, Bonfim, pelas informações. Amanhã a gente vai conversar com o secretário de Saúde de Vanderlei, aqui no oeste da Bahia. Vanderlei está há 54 dias sem novos casos de Covid e a gente vai entender também quais as medidas que estão sendo adotadas pelo município para frear essa pandemia. Quase 2 meses sem novos casos de Covid em Vanderlei, aqui no oeste da Bahia. E a gente vai tentar entender um pouquinho do que acontece lá no município. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou hoje. Um abraço para o pessoal lá de Brotas de Macaúbas, que acompanhou a gente lá aqui pelo Facebook. Débora, boa tarde para você, obrigada. Boa tarde, Raquel. Boa tarde para todos que participaram, nos acompanharam. Boa tarde, Bonfim, e até amanhã. Até amanhã. A gente volta amanhã ao meio-dia. Antes tem Douglas Batista, Geisa Calado, no Hora 8 Notícias, às 7. Uma excelente tarde para todo mundo. Essa foi a edição de hoje do Jornal Direto ao Assunto. Acompanhe sempre a transmissão ao vivo no Facebook da Moderna FM. Moderna!